Sejam muito bem-vindos, não importa o dia ou o horário que você está assistindo esse vídeo, o que importa de verdade é que você aprenda o que eu tenho para te dizer aqui hoje. E hoje, o que nós vamos conversar aqui é a respeito do testamento, certo? O testamento, ele é algo realmente bom ou é só uma ilusão? Vamos lá, se você já me conhece, se você já me acompanha, você já sabe a minha resposta. O testamento é a pior herança que você pode deixar para os seus filhos. E por que é que isso acontece? Primeiro de tudo, primeiro problema do testamento. Ele não vai evitar a abertura do processo de inventário. Então você vai pagar, vai no cartório, por exemplo, fazer um testamento junto com o seu advogado, com toda a orientação, tudo bonitinho, conforme tem que ser. Registra lá o seu inventário no cartório, você já gastou aí seus R$ 10.000 para fazer isso, entre custas cartorárias e honorários advocatícios, para fazer o seu testamento. Para quê? Seus filhos, ou sua esposa, seu marido, seja quem for, tenha que mais adiante abrir um processo de inventário, porque o testamento ele não resolve o processo de inventário, ele vai ser aberto do mesmo jeito para você ter novamente contra para os seus herdeiros, no caso, contratarem novamente um advogado, vai pagar o ITCMD do mesmo jeito e não resolveu nada. Então acreditem, a única coisa que o testamento tem parecido com os filmes, as novelas que vocês veem na TV é a briga que tem entre os herdeiros, a disputa que tem ali entre eles. Porque não é nada parecido com o que realmente é o inventário na justiça, né? Com o que é o testamento. Lá na novela, no filme, você tem o advogado, ou então alguém de confiança da família que chega, junta todo mundo ali em uma sala e começa a falar a respeito do testamento. Olha, tal coisa foi deixada, isso foi deixado para fulano, aquilo para cicrano, e agora tá tudo resolvido. Não é assim, meus amigos, não chega nem perto disso, tá certo? O processo de inventário, ele é aberto quando você, primeiro, faz a abertura e depois dá as primeiras declarações. Então, é aquela peça processual que você informa tudo aquilo que tem no inventário, quem são os herdeiros, o que existe de bem, o que existe de direitos. Qual a diferença do testamento para isso? O testamento é que vai fazer essa abertura, por assim dizer. Então, o testamento ele vai abrir o processo de inventário e vai informar o que é que tem ali dentro, quem são os herdeiros, ou quem vai ter a mais ali, mesmo que não seja um herdeiro legítimo, que nós chamamos. Então, por exemplo, um primo, um amigo, alguém que eventualmente aquela pessoa quis deixar uma parte do patrimônio, vai estar lá dentro também. Então, o testamento ele serve para isso. Ele não tem outra serventia. Ele abre o processo judicial do inventário. Por isso, a meu ver, ele é tão ruim. Certo? Processos que iniciam com o testamento, eles tendem a ter muito mais conflitos do que um processo de inventário normal, que por si só já é ruim. Tá certo? Isso porque quando você tem um testamento, já se presume que você quer preferir alguém, ou seja, dar um pouco mais de vantagem a alguém. Isso é perfeitamente permitido, tá tudo bem, não tem problema com isso. O problema é quando você dá vantagens demais, ou quando você comete algum tipo de erro naquele testamento que vá anular ele. Vamos supor que a época do testamento você tinha três casas, mas a época do falecimento você só tinha duas. Já é inválido esse testamento. As proporções mudaram, a quantidade dos bens já mudou. Então, ele desatualiza muito fácil. É um dos grandes problemas dele. Tá certo? Então você vai ter gastado bastante dinheiro para fazer um testamento que pode estar desatualizado. Até se você colocou sua conta bancária, por exemplo. Eu tenho investimentos na XP, por exemplo. Vou deixar aqui 50 mil para cada filho. Então, três filhos, R$ 150.000. Ao decorrer da sua vida teve dividendos, não teve? Então já não são mais 50 mil. Então provavelmente vai ter um valor a mais lá. Como é que esse valor vai ser dividido? O testamento não diz. Vai dizer o processo. Então por isso é tão ruim o processo de inventário que envolve um testamento. Porque justamente já gera mais brigas. Às vezes, por exemplo, tem um filho que cuidou mais dos pais, porém os pais tinham um outro filho que era o preferido. Deixaram mais, ele se sente injustiçado e começa aí um grande conflito. Tá certo? Então, por isso, na minha opinião, o testamento é tão ruim. Ele não tem absolutamente nenhuma vantagem, a não ser você deixar o patrimônio realmente para uma pessoa que já não seja o seu herdeiro. Ou então, nas proporções certas, indicar quem vai receber ali um pouco mais. Novamente, não vai evitar de haver brigas. Não vai evitar de haver conflito entre os herdeiros. Eles vão discutir isso na justiça, muito provavelmente, vai durar anos, vão perder muito dinheiro, né? Em média, um processo de inventário normal já é perdido aí cerca de 40% do patrimônio, certo? Em linhas gerais, é possível chegar a muito mais do que isso. Então, não se enganem achando que vai ser só 4%, 8%, não. Vai ser bem mais do que isso, tá certo?
Então, a meu ver, por isso que o processo de inventário que envolve testamento, ou seja, fazer um testamento, é tão ruim. Você não resolve nada, você tem custos a mais, tem muitos riscos. A maior parte, 90% dos testamentos, tem algum tipo de nulidade. Então, a meu ver, não tem vantagem absolutamente nenhuma em você fazer um testamento. Opte por planejamentos familiares, planejamentos patrimoniais que tenham uma real vantagem, como é o caso, por exemplo, das holdings familiares, family offices ou seja lá como você quer chamar. Então, esses procedimentos, sim, evitam o processo de inventário, geram uma economia tributária aí expressiva, que chega a mais de 90%, protege os seus bens, não gera briga entre os herdeiros, tudo já é dividido de forma clara. Então, muito diferente do que é o testamento, que não evita o processo, muito pelo contrário, na maior parte das vezes inflama o processo e não resolve nada. Então, eu posso até ser suspeito para falar, mas eu não indico de forma alguma para meus clientes ou para qualquer outra pessoa que faça testamento, porque não vale a pena. Então, obrigado por me acompanhar e seguimos juntos cuidando do que realmente importa.